Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, boa semana, bom mês e bom ano. Com as atitudes renovadas no Mestre Jesus, com as atitudes renovadas em Jesus Cristo, que veio nos mostrar o caminho, como viver este caminho, como filho de Deus, como conhecer as suas leis, como assimilá-las pedagogicamente, compreendê-las, entendê-las e como seguir, como praticar. Nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus. Logo devemos seguir as suas leis todos os minutos e segundos de nossa vida. Mas para isso precisamos estudar. Ninguém consegue ser bom profissional, bom cristão, bom seguidor de Deus se não estudar as suas leis. Estudar, compreender e saber aplicar. Ter coragem de renovar, de fazer a reforma íntima, de empreender a reforma moral, de compreender que somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Meus amigos e minhas amigas, meus jovens, meus senhores e minhas senhoras, estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, desde 1968, estudando ininterruptamente para aprender, compreender e aplicar em nós a lei de amor, aplicar em nós a caridade e, por consequência, viver de forma harmônica, fraternal, com toda a sociedade de nossos irmãos. Estamos chegando no mês de agosto e aí vamos iniciar mais uma comemoração da edição do livro O Céu e o Inferno, 1º de agosto de 1865. E é por isso que hoje vamos aproveitar para mais algumas reflexões. Em virtude da lei do progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, Deus, nosso Pai, jamais vai deixar algum filho para trás. Ele vai nos dar sempre as oportunidades, mesmo como alunos reprovados, insistentemente reprovados. Ele vai nos dar as oportunidades de estudar, de aprender tudo de novo, de lavar a nossa alma e implantar aqui dentro os ensinos do Senhor, para que possamos ter bons frutos, possamos ter luz saindo de todos os nossos sentidos e sentimentos. Só assim que vamos mudar o mundo. Ninguém precisa de arma, de revólver, de faca, de agressões. Ninguém precisa de julgar os outros, de falar mentiras, calúnias. Ninguém. Nós podemos aprender a viver como irmãos e progredir, subindo os degraus da perfeição, desde que tenhamos coragem de nos reformar para aprender o que é o amor e as suas faculdades, tolerância, caridade, indulgência,
benevolência, só fazer o bem, só praticar o bem e fazer com o próximo sempre o bem, que é o que gostaríamos que fosse feito conosco. Em virtude da lei do progresso, não dar a toda alma, que dar a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontades próprias. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. O futuro começa hoje. E é por isso que podemos começar a estudar, mesmo como alunos rebeldes e reprovados, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão reunidos todos os ensinamentos pedagógicos de Jesus Cristo, para podermos conhecer a verdade e praticá-la. Só depende da nossa força de vontade. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição. A perfeição tem que ser atingida, mas pelos nossos próprios esforços, não por milagres de palestrantes, de sermões, de religiões, não. É os nossos esforços de estudar e colocar em prática os ensinamentos. Deixando a cada qual o mérito de suas obras, cada um de acordo com suas obras. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. O sofrimento é sinal que você está devendo corrigendas à justiça divina. Ele não ia deixar nós sofrermos por nada. Cada um de nós tem dívidas a acertar na justiça divina. Por isso que nós reencarnamos quantas vezes necessárias até atingirmos a perfeição pelos nossos esforços. Nós vamos alcançar a felicidade à medida em que formos nos tornando alunos competentes, cumpridores dos ensinamentos, responsáveis por sermos filhos de Deus. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Cada um bota para fora o que tem. Jesus falou sobre isso. Ninguém vai lá no coração e tira o que não tem. Cada um está botando para fora o que tem. Por isso que você precisa se autoconhecer, para poder começar a se autocorrigir. Esse é o maior trabalho que nós temos na encarnação. É a maior caridade para conosco. Autoconhecer aqui dentro, limpando o vaso da alma, como disse Jesus a Sara, a esposa de Benjamim, para que o campo esteja limpo, para que possamos semear os frutos do amor, da caridade,
da honestidade, os frutos do comportamento correto, da educação moral e cívica, da educação para com todos os nossos irmãos de sociedade, do respeito a todas as leis, todas as leis. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Isso é que é estudar o Espiritismo. Não é ficar sendo iludido por palestrantes, não. Entre um palestrante, é melhor seguir o livro seguro. Estude de 1 a 4 horas por dia. Estude todo dia, na sequência correta. Leia quantas vezes necessárias forem o livro para que você aprenda. Pare de querer passar para o outro ou para os outros que você é o sabichão ou a sabichona, que você é a mais inteligente de todas. Quem lê uma vez só aprende 2 a 3% do livro. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. A maioria de nós finge não estar vendo os problemas da sociedade, das famílias, das religiões, finge, achando que isso é uma grande vitória. Você está cometendo um mal terrível, em fingir que não está vendo o sofrimento, as coisas erradas, em não ajudar a corrigir as coisas erradas. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Você tem hoje toda à sua disposição o currículo da escola de Jesus, do cristão. Basta você começar a estudar de 1 a 4 horas por dia, inclusive nos sábados e domingos. Elimina da sua vida os álcools, os vinhos, as cachaças, o tempo perdido, a ignorância, e começa a estudar e a empregar esse estudo na sua reforma. É como nos fala Joana de Ângeles. Nós precisamos nos autoconhecer por dentro, conhecer a nossa alma, da onde ela veio, por que ela está aqui e como será o nosso futuro. Ele será o que dele fizermos hoje. Se formos omissos, relaxados, ignorantes, metidos à besta, nós vamos pagar por isso tudo. Por isso que é importante você estudar Jesus, as obras básicas do Espiritismo que vieram completar o cristianismo, explicando como funcionam as leis para sermos aplicadores delas. O que estamos fazendo aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel não é palestra. É estudo em livro seguro, é isso que o bom e competente professor tem que fazer. Ele tem que ser o primeiro a conhecer as obras, o primeiro a empregar essas obras nele.
Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Deus está tomando conta de tudo, é Ele o nosso Pai, o Criador. É Ele que permite a nossa encarnação e a nossa matrícula no colégio do Evangelho como alunos reprovados para aprender, para nos aprender a nos corrigir, a nos enquadrar nas suas leis e a sermos trabalhadores da sua vinha, corretos. Corretos. Não vamos mais praticar a corrupção. Corromper é enganar o processo. E nós estamos fazendo isso nas religiões, enganando os nossos irmãos e a nós próprios. Isso é corrupção do conhecimento. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, se-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez, porque Deus toma conta de tudo. Cada um de nós tem a sua ficha no arquivo divino. Cada um de nós tem sua ficha no arquivo divino. Esse arquivo é a nossa contabilidade. Todos nós vamos examinar depois da morte, como espíritos eternos que somos, todos nós vamos examinar essas fichas e nos responsabilizar por elas. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originam. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Cada um, como aluno reprovado, na próxima encarnação, vai ter os problemas de acordo com a necessidade para se autocorrigir. Por isso que uns vêm só com o braço torto, outros sem o braço. Uns vêm só com uma vista faltando, outros vêm sem as duas. Cada um de acordo com as suas necessidades para a autocorrigenda, para não perderem as oportunidades que estão tendo de conhecerem a lei, de se enquadrarem nelas e de caminhar para a perfeição pelos seus esforços. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral
é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Se você mais rapidamente se autoconhecer, se autocorrigir, começar a só fazer o bem, claro que você vai ter os benefícios que a lei permite. Então, esses momentos de estudo são importantíssimos para todos nós. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Muitos insistem em fazer coisas erradas. Muitos insistem em continuar na ignorância, na metidez à besta. Muitos insistem em continuar nos caminhos errados da religião, da política, na observância das leis pessoais e nas leis de família. Muitos continuam querendo praticar a corrupção em vários sentidos que ela existe. É uma pena essa teimosia ignorante dos cidadãos e das cidadãs, é uma pena, mas eles estão sendo observados, tudo está sendo anotado, e eles vão responder por isso. Aí é que está a justiça divina, que Jesus falou sobre isso em nascer de novo com Nicodemos, para se autocorrigir, e o Espiritismo esclarece de forma translúcida, pedagógica, clara, objetiva, como funcionam essas leis. Mas para isso nós precisamos de parar de perder tempo e estudar todo dia, de 1 a 4 horas por dia, estudando os livros. E no restante das horas do dia, treinar o fazer o bem, treinar em ser humilde, treinar em ser simples, misericordioso, treinar em ter o coração limpo, treinar em não falar mal de ninguém, em não praticar calúnias, treinar em não falar mentiras, treinar em não ser metido à besta. Como eu vejo as mitidez à besta na religião, meu Deus do céu! Qualquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. São seus filhos. Todos têm seu anjo de guarda, seu guia, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz sempre, quase sempre, ocultamente, e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sugestão, nunca por qualquer sujeição. Meus amigos, mais uma vez, nós estamos verificando a beleza que é o nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, criado em 1968 por Marcelo Paes Barreto.
Não fazemos palestras, são estudos de livros seguros para fomentar que os nossos amigos, nossas amigas, procurem estudar, parem de fazer palestra. A maioria não tem condições de fazer palestra nenhuma. Parem e comecem a estudar. Porque o tempo está passando e daqui a pouco, se você insistir nesse caminho da ignorância, da metidez à besta, da mentira, da ilusão do materialismo e do sensacionalismo mediúnico que está espalhado inadvertidamente por aí, você vai estragar, vai jogar fora mais uma encarnação. Mais um período se passa e você fica reprovado. Volte a estudar. Pare com os seus compromissos e volte a estudar. Estude seriamente como aluno e aluna responsáveis. Pare de escrever nos smartphones, nos telefones celulares. Pare de querer fazer coisas que você não tem condições de fazer. Estude. Isso aqui leva 30 anos. Estude para que você se melhore, para que você possa conquistar os caminhos traçados por Deus para todos os seus filhos e chegarmos pelos nossos esforços à perfeição. Muito boas reflexões. Estudem em livros seguros. Estudem. Aprendam o que é estudar, não é ler. Quem lê um livro não aprendeu nada dele, praticamente 2%. Tem técnicas para estudar. Assim como temos que seguir as leis para sermos bons filhos de Deus. Muito obrigado pela atenção. O Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel coloca todos os seus trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Cidade Saúde do Brasil. Espírito Santo, Brasil. Um abraço fraternal e obrigado pela atenção.